Mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e desceu para a beira da praia, onde logo se ajuntou uma imensa multidão. Ele entrou num barco e ensinava dali, enquanto o povo ouvia da praia. Ele usou em seu sermão muitas ilustrações tais como esta. Um lavrador estava semeando os seus campos. Enquanto espalhava a semente pelo solo, um pouco caiu ao lado do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outro tanto caiu em solo cheio de pedras, onde a terra era pouco profunda. As plantas brotaram muito depressa no solo raso, mas o sol quente logo queimou tudo, e elas murcharam e morreram, porque tinha pouca raiz. Outras sementes caíram entre espinhos, e os espinhos sufocaram as folhas novas. Mas algumas caíram em solo bom, e deram uma colheita que era 30, 60 e até mesmo 100 vezes tanto que ele tinha plantado. Se vocês têm ouvidos, ouçam. Seus discípulos vieram e lhe perguntaram: por que o Senhor sempre usa ilustrações difíceis de entender? Então ele explicou-lhes que só a eles era permitido entender a respeito do reino dos céus, aos outros não. Porque aquele que tem, receberá mais, disse ele, e terá em grande quantidade. Mas daquele que não tem, até mesmo o pouco que tem será tirado. É por isso que eu uso estas histórias, para que o povo ouça e veja, mas não entenda. Isto se cumpre a profecia de Isaías. Eles ouvem, mas não entendem. Eles olham, mas não veem. Porque seus corações estão cheios e pesados. Seus ouvidos estão fechados, e fecharam também os olhos de sono, de tal maneira que não verão, não ouvirão, não entenderão, não se voltarão para Deus, nem vão querer-se curados por mim. Mas benditos os olhos de vocês, porque veem, e seus ouvidos, porque ouvem. Muitos profetas e homens cristãos desejaram ver o que vocês têm visto, e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Agora, esta é a explicação da história que eu contei, do agricultor plantando a semente. O caminho pisado onde algumas sementes caíram representa o coração de uma pessoa que ouve a boa nova do reino e não entende. Então Satanás vem e arranca as sementes do coração dela. O solo raso, cheio de pedras, representa o coração de um homem que ouve a mensagem e recebe com verdadeira alegria. Porém, ele não tem muita profundidade em sua vida, e as sementes não lançam raízes muito profundas. Depois de um momento, quando vem a dificuldade, ou começa a perseguição por causa da sua fé, a sua alegria diminui, e ele vai-se embora. O terreno coberto de espinheiros representa um homem que ouve a mensagem, mas as preocupações desta vida e pelo dinheiro sufocam a palavra de Deus, e ele trabalha cada vez menos para Deus. O terreno bom representa o coração de um homem que ouve a mensagem e entende. Vai, traz outros 30, 60 e até 100 para o reino. Esta foi outra história que Jesus usou. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boa semente em seu campo. Mas uma noite, enquanto ele dormia, seu inimigo veio e semeou espinhos entre o trigo. Quando a plantação começou a crescer, os espinhos cresceram também. Os homens do agricultor vieram e lhe contaram: patrão, o campo onde o Senhor semeou aquela semente escolhida está cheio de espinhos. Foi o inimigo que fez isso, explicou ele. Devemos arrancar os espinhos? Perguntaram eles. Não, respondeu. Vocês vão danificar o trigo se fizerem isso. Deixe os dois crescerem juntos até a colher. E então eu mandarei os ceifeiros que separem primeiro os espinhos para queimar e ponham o trigo no depósito. Esta é outra das histórias dele. O reino dos céus é como uma minúscula semente de mostarda plantada num campo. É a menor de todas as sementes, mas se torna a maior das plantas e cresce até ser uma árvore, onde as aves podem vir e encontrar abrigo. Ele usou também este exemplo. O reino do céu pode ser comparado a uma mulher que está fazendo pão. Ela tomou uma medida de farinha e mistura com fermento, até que ele penetre em todas as partes da massa. Jesus usava sempre essas ilustrações quando falava ao povo, pois os profetas disseram que ele usaria muitas. Ele nunca falava sem contar pelo menos uma ilustração. Tinha sido profetizado. Eu falarei por meio de ilustrações. Explicarei mistérios escondidos desde o princípio dos tempos. Então ele entrou em casa, deixando o povo do lado de fora. Seus discípulos pediram que explicasse a história dos espinhos e do trigo. Pois não, disse ele. Eu sou o agricultor que lança a semente escolhida. O campo é o mundo, e a semente representa o povo do reino. Os espinhos são o povo que pertence a Satanás. O inimigo que semeou os espinhos entre o trigo é o diabo. E a colheita é o fim do mundo. E os trabalhadores são os anjos.
Como os espinhos são separados e queimados, assim será no fim do mundo. Eu enviarei meus anjos, e eles separarão do reino toda a tentação e todos que são maus, que serão lançados na fornalha onde se queimarão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os piedosos brilharão como o sol no reino do Pai deles. Quem tem ouvidos, ouça. Então, voltando ao que eu estou tentando transmitir aqui, é que realmente o que muda uma nação não é um presidente, não é a Câmara dos Deputados ou do Senado. Um bom presidente, um bom Senado, uma boa Câmara dos Deputados é consequência do povo. E você entende isso no voto, né? Que os governantes são representantes, bom dia, do povo. Mas no contexto espiritual também. Quando o povo de Israel temia a Deus, Deus levantava um bom líder. Uma boa administração prosperava o povo. Quando o povo se inclinava aos ídolos, à idolatria, à imoralidade, ao pecado e etc., Deus permitia fome, Deus permitia doença, Deus permitia... Deus permitia um mau governo. Junto. O dono fechou bem aqui, ó. Parabéns. Que antigamente era só uma telinha, um dia esse aí quase saiu. Eu fui conversar com o dono outra vez, ele falou que o cachorro dele era de boa. Você acredita que se aquele dog sair ali, ele não vai querer combater com o Baruch? Eu tenho minhas dúvidas, viu? Então, Deus levantava um mau governo quando o povo não tinha temor de Deus. Quando o povo não tinha reverência a Deus. Deus permitia situações para que o povo se voltasse para Ele. Então as situações adversas, no contexto espiritual, é uma oportunidade que Deus está dando para o povo se voltar a Ele. Se arrepender dos seus pecados, se converter das suas iniquidades, tê-lo como único Deus. E hoje, ter Cristo como único Senhor e Salvador da alma.